E a semana começa com investidores ajustando a rota antes da super quarta. Gustavo, temos o Fed e o Banco Central Brasileiro tomando decisões sobre taxa de juros no meio da semana. Claro que na quarta-feira a gente entra nesse assunto com mais profundidade. E hoje tivemos a divulgação do IBCBR, falei certinho, né? Que é basicamente o índice de atividade econômica aqui do Brasil, uma queda de 0,53% em julho, na comparação com o mês anterior. E também a divulgação do tradicional Boletim Focus. O que mais chama a atenção do mercado neste começo da semana, Gustavo? A semana tá bastante cheia e com eventos bem relevantes, né? Eu acho que essa é uma das poucas semanas que a política monetária importa mais do que a política tradicional em si, né? Essa é aquela semana. E aqui, assim, mais do que observar novamente qual que vai ser a decisão, o grande ponto é o mercado tentando ler nas entrelinhas dos comunicados, tanto do Banco Central americano, que é o que importa, muito mais do que o nosso próprio Banco Central, né, como direção da política para calibrar até onde o ciclo ele pode ir. Porque o próximo ciclo ele está dado, o próximo ciclo é de queda, né, no caso americano, né, que já começa essa semana, mas só que a gente tem que entender até onde vai esse ciclo para que também possamos entender aonde o ciclo brasileiro, de fato, ele pode ir. Só para colocar em grandes números, o que a curva de juros hoje precifica é que os juros terminam no final do ano que vem a 12,25 mais ou menos. Talvez isso possa ir ainda mais do que esse 12,25 em termos de queda, por dois fatos. Primeiro que essa desaceleração contratada, ela está vindo até com uma surpresa mais forte, que foi o dado hoje, né, do IBCBR, que como a gente conversou na semana passada, é meio que a prova dos 9. Né? Tanto o IBCBR hoje, quanto, né, o monitor de alta frequência do PIB que sai da GV amanhã. E esses dados eles estão confirmando, né, que a gente está perdendo força na dinâmica econômica, né, até de maneira superior ao que antes se antecipava pelo nível de juros que a gente está colocando. Né? E aí, assim, essa temática ela vai ser meio que confrontada ou confirmada, né, pelo comunicado aqui do Banco Central. Depois a gente vai discutir mais, mas curiosamente assim, o paradoxo é um dado ruim de atividade facilita, né, o corte de juros pelo Banco Central e por isso, né, que a gente vê esses resultados, por exemplo, hoje em Bolsa, né, e principalmente na parte longa e na parte média e curta, independente, né, da ponta, na verdade, da curva de juros cedendo. E a gente está tendo um benefício razoável, que aí, olhando para o Boletim Focus, isso está se confirmando também pela inflação implícita, que são as inflações precificadas no mercado, que a gente está num processo convergente, né, das expectativas inflacionárias, muito embora as expectativas em si ainda estejam em patamares bastante elevados em relação à meta. Então a gente tem que tomar cuidado. Uma coisa é convergente, outra coisa é que convergiu. Né? E o Banco Central ele não deve liberar nesse comunicado nada de qualquer discussão que antecipe esse corte para, né, não conseguir manter essa ancoragem no sentido que ele deveria dar. Fora isso, assim, a gente tem outros cenários bastante relevantes, outras coisas acontecendo. Né? Se vai ter sanção nova dos Estados Unidos ou se não vai ter sanção nova dos Estados Unidos, o que se ventilou, inclusive no último relatório, né, que a FIT acabou soltando, é que a preocupação é que as sanções venham na tonalidade econômica de maneira mais agressiva, ou seja, inclusive retirar o que havia sido antes isento no processo de tarifaço, então seja a parte de suco de laranja, seja a parte de petróleo, ou seja, né, sei lá, os aviões da Embraer, coisas do tipo. E esse tom ele está ficando cada vez mais grosseiro também, né, porque de tabela o Trump está meio que perdendo a paciência com o Putin. Né? Então a gente sabe que isso é perigoso para que a gente também não tome sanções de tabela por conta da guerra da Rússia. Né? O que a gente já discutiu e se aventilou. Fora isso, assim, dentro da temática da política aqui em si, assim, já se ventilou algumas coisas. Primeiro que a ida do Tarcísio para Brasília, né, vai ser no sentido de pressionar para a anistia. Acaba de cancelar a ida. Importante fato. Ele acaba de cancelar aí da Brasília e aí eu vou completar com outras informações que estão chegando agora. E assim, será que essa tonalidade de nomeação do sucessor do Bolsonaro acontece ou não vai acontecer depois da condenação e da dosimetria de sexta-feira? Enfim, tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. Muita coisa, assim, a gente não tem absolutamente nenhuma ideia do que vai ser, mas uma coisa é fato, né? Preço de juros no mundo importa mais do que a política idiosincrática brasileira no final das contas.